Hoje é 29 de julho de 2019, são 10 horas e 34 minutos. O cronista começa tarde. A segunda-feira vem quente. A Folha, como sempre, mais agressiva que o Estadão, trazendo algumas notícias, das quais exponencial é um parágrafo posto na crônica de Mônica Bergamo. Essa moça sabe tudo e mais alguma coisa, embora seja cronista social. Ela conta que Glenn Greenwald apresentou ao consulado dos Estados Unidos no Rio uma pretensão a que ele e os filhos vão visitar a mãe nos Estados Unidos da América do Norte. E Greenwald, visitando a mãe, iria ou vai, se quando conseguir o visto, velá-la nas últimas manifestações, porque a genitora de Glenn está passando mal e está antecipando a morte. Esse visto foi pretendido, houve a notícia de que estaria pronto com extrema rapidez, porque se tratava de uma emergência. Foi levado o pedido ao consulado pelo marido de Glenn. Estava tudo certo. Mas, de repente, veio notícia de que havia necessidade de informações adicionais. Notícias estas requisitadas pela diplomacia norte-americana. E uma das questões feitas pelo consulado norte-americano foi a seguinte: em que os garotos trabalharam nos últimos 15 anos? Isso não é coisa de norte-americano, não. O mascador de chicletes tem inteligência razoavelmente bem posta nas requisições de informes. Em branco, diz a notícia posta por Mônica Bergamo, uma das novas perguntas feitas pelo consulado foi: em que os garotos trabalharam nos últimos 15 anos? Detalhe, eles têm 12 e 8 anos. Parece piada, mas não é. Vem aqui nas informações postas pela jornalista Mônica Bergamo. Essa moça é muito esperta e traz informações não localizadas, muitas vezes no resto dos jornais. Além desse noticiário, que é muito importante para se entender o que há de estar acontecendo com esse jornalista Glenn Greenwald. Além disto, vem na Folha Ilustrada desta segunda-feira, 29 de julho de 2019, notícia sobre a morte de Ruth de Souza, logo abaixo sobre o falecimento de Carlos Cruz Dias, ambos morrendo, uma aos 98 anos. Ruth de Souza morreu aos 98. Carlos Cruz Dias morre aos 95. E é uma notícia no estado de São Paulo, no jornal Estadão de hoje, sobre a Dulce dos Santos. Dulce dos Santos, que foi subtraída à civilização quando era menininha e foi posta no cangaço
está viva. Viva e esperta, com o rostinho muito bem posto, na fotografia colocada na primeira página do jornal Estado de São Paulo, Juventude no Cangaço. Ela conta a história daquilo que lhe acontecera, um episódio do cangaço, assim, a moda de Patrícia Hearst. Virou cangaceira contra a vontade, Dulce de Santos. E Dulce tem 96 anos. Então, Ruth de Souza morre aos 98, Carlos Cruz Dias se vai aos 95 e a moça raptada para o cangaço está esperta e ágil aos 96. Isso lembra a este criminalista ainda a trilogia posta a lume pelo escritor Harari, sobrenome Harari, no sentido de que os seres humanos hão de se transformar em amortais. Note-se bem, ele não diz imortais, diz amortais, ou seja, a morte está a se transformar num fenômeno físico, numa anterioridade técnica. Vive-se ou se morre a partir de certo tempo, de certa época, quando a medicina não consegue mais superar as dificuldades técnicas de manter a criatura viva. De qualquer maneira, Ruth, a cangaceira por imposição, e esse outro literato ou intelectual estão à oportunidade da ida para o além, uma com 98, outro com 95, e há uma sobrevivente esperta aos 96, sem Alzheimer e sem aquela outra moléstia que priva a criatura de se equilibrar na vida e nas ruas. Parkinson e Alzheimer são dois fantasmas que ameaçam permanentemente o equilíbrio dos viventes. De qualquer maneira, nós estamos com a Folha de hoje bem mais esperta que o Estadão, noticiando a transcrição de várias conversas do ainda ministro Sérgio Moro, que, inclusive, teria antecipado a 6 dias das eleições uma parte da delação de Palocci, isso pouco antes do primeiro turno. O ministro, hoje ministro, deve explicar por que o fez na antecipação política das eleições para a renovação da presidência e vice-presidência do país. Mas é problema dele. O escriba vai deixá-lo com aqueles que repassaram as coberturas das conversas de Sérgio Moro com os seus apaniguados ou com os seus companheiros, vai deixá-los para explicações mútuas, antes, quiçá, que o ministro consiga, se e quando conseguir, a destruição desse material todo, que, ilegal ou não, é importantíssimo a descoberta do que está a acontecer e do que aconteceu ao Brasil. No fim das contas, descobriu-se quem, em princípio, teria subtraído aquelas toneladas de ouro do aeroporto de Cumbica.
Cumbica? Sim, de Cumbica, que é uma descoberta repleta de fatores de investigação criminal acidulada, mas, no fim das contas, cherchei da fome. Sempre a mulher existe priorizando os segredos e a descoberta dos respectivos. Era um furto, aliás, roubo. Era um roubo com descoberta difícil, delicada, sofisticada, quiçá, mas prevalece muito pouca coisa sem possibilidade de desvestimento. Quando a polícia quer, ela consegue. E a polícia aqui quis muito, a partir, evidentemente, da procura daqueles que teriam sido sequestrados pelos delinquentes. Aquilo era o começo da coisa. Depois daquilo, o restante não foi tão difícil assim. Dito isto, vamos ao trabalho. Os aviões começam a passar sobre o teto deste escritório. La nave va.